Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro de plantão. Eu sou o professor Canduca Oliveira, vou trabalhar atualidades com vocês. E o assunto da nossa aula de hoje é desenvolvimento sustentável, ecologia e energia, que são temas interligados. Eles vêm separados no edital, mas como eles são temas comuns, estudaremos todos no mesmo pacote, tá bom? Bem, comecemos pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Veja aqui no nosso slide, por favor, ok? Aqui nesse slide nós temos aí uma belíssima foto do nosso planeta Terra e temos o conceito aqui embaixo. Ó. O desenvolvimento sustentável, deixe-me pegar aqui O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Nós temos mania, ok, de pensar só em nós, pensar só no presente. Mas e o futuro? E nossos netos, e nossos filhos, nossos bisnetos, as futuras gerações não têm os mesmos direitos que nós temos? Então temos que preocupar com isso. Esse conceito é o conceito oficial usado pela ONU. A doutora Gro Brundtland, que é presidente da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi que desenvolveu esse conceito e ele cai direto em prova. Aliás, no começo deste ano agora, teve prova, acho que em fevereiro, se eu não me engano, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e uma das questões que caiu foi exatamente essa. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Nós precisamos usar os recursos naturais, sim, mas com respeito, e respeitando os limites de reposição natural das coisas, porque senão nossos netos, bisnetos, tataranetos não vão ter acesso a isso. Temos que pensar nas gerações futuras. Bom, a problemática ambiental, pessoal, ela só se tornou um assunto de pessoas leigas e se tornou popular na mídia, na imprensa, a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, há 40 anos atrás. Mas cientistas, estudiosos já estavam preocupados com o problema há muito mais tempo. Aqui no nosso slide nós podemos ver um histórico evolutivo da problemática ambiental. E nós temos aqui, em 1869, surge o conceito de ecologia, tá ok? Essa palavra ecologia, ela deriva do grego, tá ok? Deriva do grego, Oikos, em grego, significa casa, e logia significa estudo. Então, ecologia é o estudo da nossa casa. Oikos, em grego, é lar, domicílio, casa, lugar onde se vive, onde se mora. Então, o cientista alemão Ernest Haeckel, um discípulo de Darwin, criou esse conceito. Estudar ecologia é estudar a nossa casa. E a nossa casa em questão aqui é o planeta Terra, que nós acabamos de ver naquele slide anterior. Tá ok? Nós só temos essa casa para morar, pessoal. Se a gente destruir essa casa aqui, não tem como a gente mudar para Marte, para Mercúrio, para nenhum outro planeta por enquanto. E se a gente destruir essa casa aqui, nós vamos ficar sem ter casa para morar. E é o que nós estamos fazendo, devastando a nossa casa, nós estamos destruindo essa casa e com a gente dentro. Se você pegar essa metáfora do planeta como casa e levar para casa onde você mora, para o seu apartamento, imagine a situação. Você está dentro do seu apartamento e começa a derrubar o teto em cima da sua cabeça. Você vai se ferir, você vai se machucar. E é o que está acontecendo. À medida que nós estamos destruindo o planeta, que é a nossa casa, o planeta está reagindo. Nós estamos tendo cada vez mais catástrofes naturais, chuvas cada vez mais intensas em um lugar e seca em outros que não costumava haver, enchentes, furacões, tornados e tal, uma série de desastres ambientais que tendem a se tornar cada vez mais violentos e se ampliar cada vez mais. É nós derrubando nossa casa em cima da nossa própria cabeça, ok? Somos nós derrubando a nossa casa em cima da nossa própria cabeça. Bom, até 1972, esse assunto, essa preocupação com a finitude dos recursos naturais, ela era restrita ao mundo acadêmico, dentro das universidades. Mas a partir de 1972, houve uma mudança significativa. No nosso slide aqui, nós podemos ver que em 1972 aconteceu a famosa Conferência de Estocolmo. Essa conferência foi a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, ok? Ela aconteceu em Estocolmo, na Suécia, e contou com a presença de um chefe de Estado estrangeiro. Você vê o tanto que o assunto não chamava a atenção do mundo. A Eco 92, lá no Rio de Janeiro, que foi a segunda conferência mundial,
ela já contou com a presença de 172 chefes de Estado. 20 anos depois, a primeira teve um chefe de Estado estrangeiro. Em 1992, 20 anos depois, nós tivemos 172 chefes de Estado no Rio. E na Rio mais 20, que aconteceu no ano passado, vieram delegações de 206 países e territórios. Para você ver como é que a consciência ambiental aumentou nesses últimos 40 anos. Ok? Então, vejam só. Essa conferência de Estocolmo, ela foi a pioneira e alertou o mundo para os problemas. A destruição das florestas, a poluição dos rios e dos mares, a poluição urbana, o crescimento urbano desordenado, o uso indiscriminado de fertilizantes, de agrotóxicos no campo, os testes com armas atômicas na época da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, os testes nucleares que estavam colocando com essas armas de destruição em massa a vida da humanidade em perigo, o planeta podia ser destruído se houvesse uma guerra nuclear total. Tudo isso já foi questionado. E ainda, ok? Nessa conferência, muitos cientistas, pioneiramente, acabaram cometendo uma injustiça. Alegaram que os países mais pobres eram os principais responsáveis pela degradação ambiental. Nós estamos falando de final ali, de começo dos anos 70. Eles alegavam que o crescimento populacional, a explosão demográfica dos países em desenvolvimento, que na época era uma realidade, hoje não é mais. A maioria dos países hoje tem uma política de planejamento familiar que reduziu as taxas aí de nascimento, okay? As taxas de natalidade. Mas, nos anos 70, isso era a realidade. Eles achavam que esse crescimento demográfico iria pressionar pela abertura de novas fronteiras agrícolas, os países pobres não investiam em políticas de saneamento básico, e eles eram os principais degradadores do planeta. Na verdade, isso era uma mentira. Na verdade, era uma mentira. Quem mais degrada o planeta é quem tem mais grana, quem mais consome os recursos naturais. Tudo que a gente consome, o sofá leva madeira, leva tecido, a casa para você fazer leva tinta, que tem petróleo, o carro que você anda, o custo de energia, tudo isso foi retirado da natureza. Então, quem mais consome, os países mais ricos, é quem mais utiliza os recursos naturais e, portanto, quem mais degrada o planeta. Isso se corrigiu. Na Eco 92, já era unanimidade praticamente entre os cientistas de que quem mais degrada o planeta são, de fato, os países mais ricos e não os mais pobres. Ok? Essa Eco 92, ou Rio 92, ou Cúpula da Terra, foi a mais importante, talvez, eu não diria a mais importante, Estocolmo talvez tenha sido a mais importante, porque deu a partida, abriu os debates. Mas a Eco 92 foi a única conferência até hoje que produziu resultados práticos mesmo, prático, de verdade. Foi de lá que, das discussões da Eco 92, que surgiu o protocolo de Kyoto e tal, e outras coisas aí. Ok? Vamos ver aqui alguns resultados práticos da Eco 92. Essa Eco 92 teve a participação de 172 países, veio gente do mundo inteiro, representantes até de esquimós do Alasca, estavam no Rio de Janeiro com 40 graus e os esquimózinhos lá derretendo. Ok? Vieram cientistas, ecologistas, ecochatos, ecoxiitas, que tem gradação, né? Tem ecologista, ecochato, ecoxiita. Tinha de tudo lá no Rio de Janeiro. E a partir da Eco 92, nós passamos, os países, quando eu digo nós, os países participantes, passaram a adotar como princípio norteador das políticas públicas ambientais um documento que já existia, a chamada Carta da Terra. Essa Carta da Terra ela é uma espécie de código de ética planetário, ok? Ela é uma espécie de código de ética planetário semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltado à sustentabilidade, à paz e à justiça socioeconômica. Justiça socioeconômica. Grave bem isso daqui, que nós vamos falar disso quando o protocolo de Kyoto foi feito. Um dos motivos dos Estados Unidos não querer ratificar o protocolo de Kyoto é porque ele foi feito com base nesse princípio aqui, ó. O princípio da Carta da Terra de Justiça Socioeconômica. O princípio esse com o qual os Estados Unidos não concordam, ok? Então, essa Carta da Terra é uma espécie de código de ética. Ela não é uma lei, mas ela contém uma série de conselhos, diretrizes e tal, para que possam ser transformados em leis e para que a gente consiga promover desenvolvimento sustentável. Outro documento que surgiu de lá foi a Agenda 21. No Agenda a gente coloca compromissos, pessoal. E essa Agenda 21, portanto, ela é um conjunto de compromissos
assumidos pelos países participantes da ECO 92 para promoverem sustentabilidade ao longo do século XXI. A Agenda 21, ela tem cerca de 800 páginas, 90 e tantos capítulos, e ela também estipula diretrizes que a gente deve cumprir ao longo do século XXI, em todas as áreas de atuação, para que a gente tenha sustentabilidade ambiental. O mundo tem uma Agenda 21, cada país tem a sua, dentro de país, cada estado, cada município, cada bairro, cada empresa deveria ter a sua própria Agenda 21, para promover essas políticas de sustentabilidade. O problema é que, hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, a implementação da Agenda 21 está atrasada, e tem prefeito desse interiorzão do Brasil aí que não sabe nem o que é a Agenda 21. Se você chegar no prefeito e falar, prefeito, como é que está a Agenda 21 do seu município? Ele vai falar que quem fica com a agenda dele é a secretária, e vai perguntar se você quer marcar uma audiência para o dia 21 com a autoridade. Tá, ok? Que ele nem sabe do que se trata. Infelizmente. Mas cada município devia ter uma agenda dessa, que é um conjunto de diretrizes para a promoção de sustentabilidade econômica. Bom, ainda aqui no nosso próximo slide, resultados obtidos durante a ECO 92. Tá, ok? A Convenção do Clima, essa convenção foi celebrada também na ECO 92, e o objetivo da celebração dessa convenção era promover estudos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Foi a partir da celebração dessa convenção e dos estudos daí realizados que 5 anos depois surgiria o Protocolo de Quioto. Nós tivemos também a Convenção das Florestas, que celebrada durante a ECO 92, garantiu a soberania das florestas aos países que são seus detentores. Na ECO 92, pessoal, tinha um monte de países querendo transformar a Amazônia em... na ECO 92, tinha um monte de países que queria transformar a Amazônia em patrimônio da humanidade, queria transformá-la em um bem universal, não sei o quê, porque disse que ela era grande demais, para o Brasil tomar conta sozinho, pererê, pererê. O Brasil e outros países detentores de floresta falaram negativo. Vocês destruíram as suas e agora querem as nossas. A floresta é nossa, nós temos direito, sim, de usar os recursos naturais, e dessa forma exigimos que se celebre uma convenção garantindo aos países detentores de floresta a soberania plena sobre elas. Os países ricos concordaram desde que esse uso seja sustentável. Nós prometemos que o uso seria sustentável, mas demoramos a colocar isso em prática. Durante os anos 90, o desmatamento foi desenfreado na região amazônica, e apenas agora, do governo Lula para cá, principalmente depois que Marina Silva se tornou ministra do Meio Ambiente de Lula, que ela passou a fazer pressão mesmo, e nós reduzimos para 1/3 do que se desmatava nos anos 90 na floresta amazônica hoje. Hoje nós temos até um programa de proteção permanente da floresta com agentes da Polícia Federal e das Forças Armadas permanentemente, uma força-tarefa permanente para a proteção da Amazônia, e em relação a 90, nós conseguimos reduzir para 1/3 os desmatamentos lá na região, ok? Então, e a soberania da floresta é nossa, a Amazônia é nossa, e os outros países que dividem ela com a gente. A Amazônia não é só nossa. A floresta amazônica tem 9 milhões de quilômetros quadrados, 3 milhões ficam dentro do Brasil. Outros 6 milhões são espalhados por mais 8 países. São 9 países no total detentores desse bioma, que é o mais rico em biodiversidade do mundo. Outros países detentores de floresta, Papua Nova Guiné, Laos, Vietnã, Camboja e tal, também têm a soberania sobre suas florestas, tá bom? Bem, e voltando ao nosso slide, foi celebrada também a Convenção da Biodiversidade. Através dessa convenção, os países reconhecem a necessidade de preservação da vida, de todas as espécies de vida, e a luta para evitar a extinção de espécies, e ainda gerou-se uma polêmica, porque a Convenção da Biodiversidade permitiu que se patenteasse a biodiversidade. Olhe aqui em mim, por favor, veja bem. Galera, hoje, produtos naturais que sejam endêmicos de uma determinada região podem ser patenteados. E quem usar aquele produto vai ter que pagar royalties, um percentual do lucro, para o país que é detentor daquela marca. Tá, ok? Logo que surgiu essa convenção, e ela foi formalizada através da Organização Mundial
do Comércio, nós tivemos problemas. Uma empresa japonesa registrou a marca açaí e a marca cupuaçu. E aqui no Brasil, se a gente quisesse vender açaí e cupuaçu, para cada produto que a gente vendesse, a gente tinha que reservar um percentual em royalties para mandar para a empresa japonesa detentora da marca. Nós tivemos que mover um processo internacional na justiça para reaver os direitos sobre a marca cupuaçu e açaí que os japoneses tinham registrado. Olha, e a gente só pensa que tem gente malandra no Brasil, né? Então, veja bem, mas hoje, então, são patenteáveis esses recursos naturais, isso é um exemplo só, ok? Olhe no nosso slide aqui, porque nós tivemos, depois da Rio mais 2 conferências e não há o que falar sobre elas. Você pode ver que o slide está vazio. A Rio +10 em Joanesburgo, na África do Sul, e a Rio +20. As duas fracassaram. Lá em Joanesburgo, na África do Sul, a única coisa boa que nós ficamos sabendo é que a consciência ambiental está aumentando. A geração de pessoas que nasceram depois de 72 para cá são muito mais conscientes ambientalmente do que as que nasceram anteriormente. Principalmente porque receberam educação sobre a finitude dos recursos naturais e do respeito ao desenvolvimento sustentável. Em Joanesburgo também, um avanço que se constatou foi a redução da emissão do CFC, clorofluorcarbono, que era um gás refrigerante, um gás usado em refrigeração, freezer, geladeira, ar-condicionado, spray, e que destruía a camada de ozônio. Caiu 70% em 10 anos, de 92 até de 92 até 2002, caiu em 70% a emissão do CFC, porque esse gás foi banido na indústria e substituído por outro gás inerte, okay? Que não destrói a camada de ozônio. As únicas duas boas notícias foram essas. Redução da emissão de CFC, melhoria da educação ambiental. No mais, o que não piorou ficou igual. A Rio +20, no Rio de Janeiro, no ano passado, foi um fiasco. Okay? 206 países se reuniram para não decidir absolutamente nada. No final, fizeram um relatório de 49 páginas, só tergiversando, dizendo que é preciso mudar, dizendo que é preciso fazer mais, que tem que ter recurso para mitigar os problemas ambientais, mas não disseram de onde que vai sair o dinheiro para resolver os problemas, quem que vai resolver e tal, enfim, só enrolaram, 49 páginas de enrolation. Uma das coisas que se queria fazer durante essa Rio +20 era transformar o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em agência ambiental. Se o PNUMA, que é um mero programa da ONU, fosse transformado numa agência, ele passaria a ter poderes maiores, poder de punir países que desrespeitassem o meio ambiente, por exemplo. A ideia era transformar o PNUMA numa agência mundial do meio ambiente e isso faria com que o PNUMA passasse a ser uma organização como hoje é o FMI, como hoje é a Organização Mundial do Comércio e tudo mais. Infelizmente, as negociações fracassaram, a Rio +20 terminou sem acordo, e a presidenta Dilma disse que os resultados foram satisfatórios. Mentira, satisfatório coisa nenhuma, foi um fracasso, ok? Bom, vamos para frente para a gente falar de aquecimento global e protocolo de Kyoto. O CESP adora esse assunto, ok? Ama este assunto de protocolo de Kyoto, de aquecimento global e tudo mais. Até porque essa é uma das maiores preocupações que a gente tem hoje em dia. Ok? Volta e meia o CESP está cobrando isso. Bom, o aquecimento global é hoje uma das maiores preocupações ambientais e, segundo os cientistas do IPCC, que é o painel das mudanças climáticas da ONU, esse aquecimento que está acontecendo agora no planeta é em função do desenvolvimento industrial e do alto consumo de produtos minerais que a gente vem usando, principalmente derivados de petróleo. Petróleo e seus derivados, a queima também de florestas e, dentre outros, têm sido os principais fatores que têm gerado esse aquecimento global. Nosso planeta, pessoal, de tempos em tempos, ele esfria e resfria. Nós tivemos glaciações já que cobriram a Terra de gelo, depois o gelo recuou e tudo mais. Esse processo de aquecimento global e desaquecimento, ele ocorre naturalmente, mas dessa vez, os cientistas do IPCC dizem que não é natural. Da Revolução Industrial para cá, que começou em 1760 na Inglaterra, são 250 anos aí, nós jogamos tanto gás carbônico na atmosfera, que o cobertor de gases que mantém a nossa Terra aquecida,
ele está ficando tão largo, ok? Esse cobertor de gases está ficando tão espesso que ele está segurando o calor que é refletido a partir da superfície da Terra para o espaço. E nós estamos ficando como o salgadinho fica lá dentro da estufa. Quentinho, quentinho, cada vez mais quentinho. Isso pode provocar um desequilíbrio climático enorme no planeta e as consequências disso, algumas a gente já está vendo por aí. Os cientistas não afirmam assim, esse aumento, por exemplo, de furacões, de tempestades, de desastres naturais que a gente tem visto aí, chuvas onde havia seca, seca onde havia chuva. Os cientistas dizem que pode, nunca eles afirmam ok? Pode ser o aquecimento global. Se falar que marque falso. Se falar pode ser, marque verdadeiro, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no slide aqui para a gente ver um resuminho desse assunto. Bem, em 1992 foi celebrada durante a ECO 92 a Convenção do Clima. E a partir da celebração dessa convenção, cientistas, ministros de meio ambiente, da economia, dos setores interessados do mundo inteiro, durante 5 anos fizeram diversas reuniões para definir uma forma de reduzir a emissão de gases que promovem o aquecimento, a ampliação do aquecimento global. E depois de 5 anos de discussões, em 1997, no Japão, surge lá o Protocolo de Kyoto, ok? Surge o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo, ele tinha prazo de validade, ele ia durar de 1997 até 2012, até 31 de dezembro de 2012. Ou seja, a primeira fase do Protocolo de Kyoto já terminou. O Protocolo de Kyoto, durante a COP18, COP18, vamos falar dela agora mesmo, está aqui embaixo no nosso slide. Durante a COP18, que foi em dezembro de 2012 agora, o protocolo foi estendido para o período 2012 até 2020. Já que nós não tivemos outro acordo, a COP18, a reunião do Clima 18 em Doha, no Catar, estendeu o protocolo numa segunda fase para o período 2012 até 2020, ok? Até 2020. Então, veja bem, nós vamos falar da COP18 agora mesmo. Mas então essa primeira etapa do protocolo já acabou. Bom, o protocolo previu uma redução de 5% das emissões de gases de efeito estufa, especialmente o CO2, o dióxido de carbono, das emissões em relação ao que os países emitiu em 1990. E os países tinham até 2012 para fazer essa redução. Então, se um país em 1990 emitia, digamos, 100 toneladas de gás de efeito estufa, se ele emitia em 90 100 toneladas, ele ia ter que chegar em 2012 emitindo 5% menos do que ele emitia. Então, 100 menos 5%, o país teria que chegar, que emitia 100 toneladas em 90, teria que chegar em 2012 emitindo 95 toneladas. 100 menos 5%. Entendeu? Então, 5% em relação ao que o país emitia em 90 era a meta para o protocolo de Kyoto. Ok? Bom, pessoal, as discussões sobre esse protocolo foram muito grandes porque os países em desenvolvimento queriam que ele fosse desenvolvido com base no princípio da justiça e equidade social presentes na Carta da Terra, coisa que os países ricos, especialmente os Estados Unidos, não concordavam. Os países em desenvolvimento diziam que era preciso seguir um princípio da negociação diplomática chamado de princípio da responsabilidade coletiva, porém diferenciada. Princípio da responsabilidade coletiva, porém diferenciada, significa que todos os países do mundo são responsáveis pelo problema do aquecimento global. É coletivo. O problema é coletivo, todos são responsáveis. Agora, é preciso diferenciar quem é mais responsável e quem é menos responsável. Exemplo, se os cientistas do IPCC dizem que o problema do aquecimento é provocado pelo homem, eles dizem isso hoje com 95% de certeza, e que o principal problema é a queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e o desmatamento de florestas, principalmente, então, quem faz isso há mais tempo tem que ter maior responsabilidade. Por exemplo, a Inglaterra, lá o Reino Unido, começou a Revolução Industrial em 1760. O Brasil começou a se industrializar em 1940, com Getúlio Vargas. Então, a Inglaterra tem 180 anos a mais do que o Brasil de contribuição na queima de carvão mineral, com as máquinas a vapor,
do que nós temos. Claro que a responsabilidade do Reino Unido tem que ser maior do que a responsabilidade do Brasil na correção desse problema. Você fez, você paga. Quem estragou mais vai se esforçar mais. Quem estragou menos vai se esforçar menos para resolver o problema. Esse é o princípio da responsabilidade coletiva, porém diferenciada. E aí, o protocolo foi negociado desse jeito. Olha só, o protocolo de Kyoto ele é dividido em duas partes, pessoal. Ele tem o anexo 1, que é o grupo de países que tem que reduzir emissões de gases do efeito estufa. E tem os países do anexo 2. Vamos ver no nosso slide aqui, ó. Então, olha aqui. Países do anexo 1, ok? Estão aqui. São países que têm que reduzir emissões. Tem que reduzir emissões. E os do anexo 2, eles não precisam reduzir emissões. A data escolhida para separar os países que iam ficar do anexo 1 e anexo 2 foi o ano de 1945, ó, o término da Segunda Guerra Mundial. País que se industrializou antes da Segunda Guerra Mundial ficou no anexo 1. Todos os que se industrializaram antes da Segunda Guerra ficaram no anexo 1 e tem que reduzir emissões. São todos os países ricos, mais a Rússia. A Rússia é o único país desenvolvido, ok, que ficou nesse anexo 1, porque a industrialização por lá começou por volta de 1870, ok? Então, começou por volta de 1870. Todos os ricos, mais a Rússia. Agora, quem se industrializou da Segunda Guerra para cá, como o Brasil, a Índia, a China, eles não precisam reduzir emissões. É aí que os Estados Unidos se revoltaram, ok? Olho aqui em mim na câmera, por favor, ok? Olho aqui na câmera, por favor. Vejam só. Os Estados Unidos não concordaram, porque China, Índia e Brasil estão entre os maiores emissores de gás estufa do mundo. E aí, os Estados Unidos dizem que se eles tiverem que se esforçar para produzir energia limpa, isso vai aumentar os custos de produção e vai prejudicar a indústria americana, tornar os produtos americanos menos competitivos. Enquanto hoje, a gente que emite para caramba acaba não tendo que reduzir coisa nenhuma. E por isso os Estados Unidos se recusaram a ratificar o protocolo. Bom, pessoal, realmente reduzir emissões é muito difícil, porque para reduzir emissões de gás de estufa, você tem que reduzir o uso de petróleo. Você tem que usar fontes limpas de energia. E substituir petróleo não é barato e não é fácil. Tá, ok? O Brasil, então, resolveu ajudar a galera nesse papel. Ajudar, aspas, tá, ok? Ajudar, aspas. O Brasil, então, sugeriu, durante as discussões da ECO 92, a criação do mercado de créditos de carbono, que é conhecido pela sigla MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Ó. Quando esse troço aqui cai em prova, dificilmente a galera acerta, porque isso aqui você não assiste no Jornal Nacional, não. Isso aqui você não lê na revista Veja, não, ok? Então, veja bem, o MDL, olho no slide aqui, por favor, ok? O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, aqui, ó, foi proposto pelo Brasil. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ele desenvolveu o mercado de crédito de carbono. Funciona assim, ó. Toda vez que um país do anexo 1 não estiver dando conta de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, ele pode pagar para um país do anexo 2 fazer a redução no lugar dele. Tá, ok? E os países do anexo 2 que conseguirem reduzir emissões podem vender esses créditos de carbono para os países do anexo 1. Vamos a um exemplo prático, tá, ok? Vamos para um exemplo prático. Suponhamos que o Reino Unido, a Inglaterra, o Reino Unido quer continuar usando petróleo e não quer investir em fontes limpas de energia. Eles têm que reduzir 5% de emissões. Bom, então, em vez de o próprio Reino Unido fazer essa redução, eles podem pagar o Brasil para reduzir no lugar deles. O Brasil não é obrigado, mas o Brasil pode reduzir no lugar do Reino Unido. Como é que o Brasil faria isso? Bom, para cada 1 tonelada de carbono que o Brasil deixasse de emitir, ele venderia essa redução de emissão para a Inglaterra através de um certificado, que é chamado Certificado de Sequestro de Carbono. Olha o nome do troço. Quando isso cai em prova, a galera fica doida. Certificado de Sequestro de Carbono. Esse certificado ele é emitido pela Organização Meteorológica Mundial da ONU, que é o único órgão certificador da redução de emissões, e esses certificados de sequestro de carbono, eles são negociados
em bolsa de valor. A Bolsa de Chicago comercializa, centraliza o comércio mundial de crédito de carbono, e esse comércio movimentou, pessoal, até 2012, 120 bilhões de reais. Quando o Brasil propôs o MDL, o Brasil disse que até 2012 ia ser movimentado 20 bilhões. Movimentou 120 até 2012. Se os Estados Unidos tivessem ratificado o protocolo de Kyoto, eles teriam que ter gasto uma grana preta comprando esse crédito de carbono. E é por isso que eles não quiseram, então, ratificar. Ok? Bom, vamos encerrar esse bloco aqui e a gente continua no bloco seguinte. Por hoje é só, um abraço.